A paz do Senhor, mana. Tudo bem, prima? Deus abençoe você, seja bem-vinda. Já estamos aqui iniciando a live, né? Agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito por cada um de nós. E se não for ao Senhor, né? Se não for ao Senhor, ora diga ao Israel. E o Senhor, ele tem sido conosco. Ele tem nos abençoado, tem nos guardado, tem nos livrado do mal. Temos atravessado por muitas coisinhas, mas esses embaraços da vida não nos prendem, não nos amarram, né? Esses embaraços da vida, o máximo que faz é impedir a gente de caminhar um pouco mais rápido, né? Mas não nos para, porque Deus vai nos abençoando, né? Deus vai tirando os embaraços, vai resolvendo as questões, os problemas. E quando a gente vê, tá tudo em paz, tá tudo resolvido, aqueles embaraços já passaram, já já vem novas questões, novas vitórias também, aquelas vitórias ficaram no passado e novas vitórias vêm porque nós vivemos assim, né? De lutas e vitórias. Deus vai nos abençoando. Mãe Esther Paiva, seja bem-vinda, minha irmã, receba a paz do Senhor. Deus abençoe grandemente a tua vida. Que bom tê-la conosco aí nos ajudando. Eu vou aproveitar que já estamos, né? Nossa irmã Ana, nossa irmã Esther, nossa irmã Lúcia, a paz do Senhor, minha irmã. Seja bem-vinda, Deus abençoe. Vou aproveitar que nós já estamos reunidos e eu vou convidá-los para que nós possamos orar ao Senhor, né? Vamos orar ao Senhor, vamos agradecer a Deus pelo dia de hoje e pedir a Deus que continue nos abençoando, abençoando os nossos entes queridos, os nossos irmãos, os irmãos que ainda vão entrar na live, né? Como pastor Sebastião, seja bem-vindo, meu querido, Deus abençoe grandemente a tua vida. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, Tu és justo, Tu és santo, Tu és poderoso, Tu és maravilhoso, Senhor. Nós somos gratos ao Senhor por tudo. Temos o privilégio de estarmos juntos para engrandecermos o Teu nome. E sabemos e entendemos que esse não é um privilégio de todos. Pode até ser um privilégio de muitos, mas não é um privilégio de todos. E nós temos essa alegria de podermos nos reunir para glorificar o Teu nome, podemos nos reunir para dizer, Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor, por tudo que tem feito. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor nos ajudou. E daqui para frente temos certeza que o Senhor há de prover todas as coisas para as nossas vidas. Assim, Pai, nós pedimos ao Senhor que já continue, né, além de começar a abençoar, continue abençoando a vida dos teus servos e servas, aqueles que já estão presentes, aqueles que vão entrar nessa live, aqueles que não puderem entrar, aqueles que, devido ao tempo, até mesmo esquecerão, Senhor, de entrar. Mas, Senhor, onde quer que chegue essa live, chegue com bênção, chegue com vitória, chegue, Senhor, levando palavra de carinho, palavra de amor, palavra que sustenta realmente a vida do crente nas mãos do Senhor. Pai, nós te pedimos, abençoa todo o teu povo, cura as enfermidades, Pai, cura, livra do mal, nós te pedimos no nome de Jesus, teu Filho amado, e nós agradecemos para a glória do teu nome. Amém e amém, Senhor. Amém. Graças a Deus, né, irmãos? O Senhor tem sido a nossa bênção, a nossa vitória. Ele tem garantido, né,
a nossa vitória dia após dia. Vamos ler um trecho da palavra do Senhor, para depois nós louvarmos ao Senhor nessa noite. Um pouco mais de dificuldade hoje, porque ainda, né, estou, como que eu poderia dizer, ainda não estou 100% recuperado, né, da boca, mas graças a Deus já dá para a gente conversar um pouco, não sei como vai ser cantando, mas já dá para a gente conversar um pouco, né? E aí eu quero te convidar para abrir a sua Bíblia, se você quiser acompanhar aí a leitura, um salmo que não me lembro muito da gente ter lido esse salmo nessas lives, mas vamos ler hoje. É o salmo de número 91. Salmo de número 91. Se você quiser acompanhar aí. Diz assim a palavra do Senhor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. Sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque os seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e o áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Bênção, né? Esse é o Salmo 91 que nós lemos. Mica, seja bem-vindo, receba aí a paz do Senhor. Deixa a paz do Senhor por Riquelme. Irmão Diácono Alcir, seja bem-vindo, receba a paz do Senhor. Deixa a paz do Senhor aí para a Interlene. Deus abençoe a vida de vocês. Pois é, amados, a segurança daquele que se refugia em Deus. Esse salmo vem tratando, né, conosco sobre estarmos seguros em Deus, né? A Bíblia vai dizendo para nós, já no primeiro versículo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Então, se habitarmos, né, se nos escondermos no Altíssimo, se nos habitarmos no esconderijo do Altíssimo, né, estaremos protegidos à sombra dele, à sombra do Onipotente, né, e poderemos descansar tranquilamente, né? O que a Bíblia está dizendo é que o calor da batalha, o calor dos problemas, o calor das dificuldades não vão atingir a nossa mente, não vai atingir a nossa memória, né? Porque a sombra do Senhor, a sombra do Onipotente, nós estaremos descansando, né? E aí ele continua dizendo: direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio,
a minha fortaleza e nele confiarei. E é isso que nós precisamos dizer, é nisso que nós podemos e precisamos acreditar, né? Que Ele é o nosso Deus, né? Ele, além de ser o nosso Deus, Ele é o nosso refúgio, ou seja, aquele em que nós nos refugiamos, né? A minha fortaleza, né? Quando a gente fala de minha fortaleza, a gente está falando de um lugar alto, né? Onde você fica escondido dos seus adversários, né? Onde numa guerra você não fica exposto, porque o Senhor, Ele é uma fortaleza, né? E nele confiarei, né? Além de tudo isso, né? A nossa confiança ela está em Deus, ela precisa estar em Deus, né? Para que nós possamos termos certeza da nossa bênção, da nossa vitória. Glória a Deus pela vida de todos vocês que estão aí nos ajudando, né? Obrigado, Riquelme, né? Por estar sempre conosco também aí, juntamente com o Mica. Amados, graças a Deus, o Senhor nos diz no versículo 15 e versículo 16, porque se a gente for comentar o Salmo 91 inteiro, né? Nós vamos passar o tempo comentando a respeito desse salmo que é tremendo, que é maravilhoso, né? Então, versículo 15, versículo 16, diz assim: Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Então ele me invocará e eu lhe responderei. Então, todas as vezes que nós invocarmos ao Senhor, invocar é clamar, invocar é buscar, né? É procurar pelo Senhor, em clamor, em oração. Todas as vezes que nós fizermos isso, encontraremos ao Senhor, né? O Senhor jamais deixará de nos ouvir, jamais deixará com que nós fiquemos sem resposta. Sempre haverá uma resposta de Deus, sempre haverá. A gente precisa estar disposto a ouvir, né? E a receber a resposta de Deus, aquilo que Ele tem para as nossas vidas. E a resposta de Deus, ela nunca vai vir de acordo com o que nós queremos. Não é de acordo com o que nós queremos, é de acordo com o que nós precisamos e da maneira que o Senhor quiser falar conosco, né? Às vezes nós queremos que Deus fale conosco através de uma palavra, e Deus fala conosco através de um sonho. Às vezes nós queremos que Deus fale conosco através de um sonho, e Ele fala através de uma palavra. Às vezes o Senhor vai falar conosco através de uma profecia, nem sonho nem palavra, mas por uma profecia. E às vezes o Senhor vai falar conosco através de um louvor. Então nem sonho, nem palavra, nem profecia, mas através de um louvor, né, irmã Luciana? Seja bem-vinda, minha irmã. Deus abençoe tua vida grandemente, né? Meus sentimentos aí pela perda da família, né? Mas que Deus possa estar no controle e abençoando a vida de vocês, viu, Lu? Às vezes, amados, o Senhor não fala conosco nem pela palavra, nem, né, pelo sonho, nem por revelações, nem pelo louvor, mas Ele fala, né, que nem eu saí ali na janela da minha casa ali e vi aquela lua tão bonita, né, entre as árvores. E uma coisa é a foto, né? A foto às vezes não revela a beleza do que os nossos olhos estão contemplando. A foto não consegue revelar a beleza do que os nossos olhos estão contemplando. Então, se na foto sai perfeito, sai bonito, né? Diante dos nossos olhos está muito mais bonito.
Então eu saí ali, contemplei aquela lua e fiquei maravilhado. Tanto fiquei maravilhado que tirei uma foto e postei no Facebook, né? É, então, que Deus fala conosco dessa forma. Deus fala conosco, né? Através da natureza, através do abraço de um irmão, através do sorriso de uma criança, do abraço de uma criança, né? A questão é, quando precisamos de algo e quando buscamos de Deus algo, né, uma resposta, precisamos afinar, né, ou afiar bem os nossos ouvidos para ouvir, os nossos olhos para ver, a nossa mente para entender, né? Então precisamos ouvir, precisamos ver, precisamos entender, porque Deus não vai deixar de falar, Deus não vai deixar de dar resposta, né? Mas nem sempre a resposta vai vir de acordo com o que nós estamos querendo, de acordo com o que nós estamos esperando, e às vezes não vem também no momento que a gente quer, né? Mas Deus não tarda, Ele chega sempre no momento certo, tá bom? Então, fica aí, né, com essa palavra do Salmo 91, né, que diz, Ele me invocará, eu lhe responderei. O Senhor está dizendo, eu lhe responderei, né, dar-lhe abundância de dias, ou seja, dar-lhe muitos dias, muitos anos sobre a face dessa terra, né? Dar-lhe abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação, né? Então, veremos nas nossas vidas, no nosso dia a dia, a salvação do Senhor, aquilo que o Senhor tem preparado para nós, né? Então, vamos viver isso, irmãos. Vamos viver isso dia após dia. Aí eu quero te convidar para adorar ao Senhor. Eu abri aqui o hino de número 531 da harpa. Como vai ficar esse louvor, eu não sei, né? Porque, como eu dizia para os irmãos, ainda não estou 100%, né? Da cirurgia que eu precisei fazer do dente. Mas, estamos juntos. Né, irmã Gil? Estamos juntos. Irmã Gil, receba a paz do Senhor, seja bem-vinda. Terene, receba a paz do Senhor, seja bem-vinda. Deus abençoe a vida de vocês grandemente e vamos adorar a Deus, né? Irmã Gil, dá uma cutucada aí na Raquel e na Janete, que hoje elas perderam o trem. Dá uma cutucada nelas aí, porque senão o trem passa e eles não vão nem chegar no lugar que eles precisam. 531 da harpa, leva tu contigo o nome. Vamos adorar ao Senhor? Leva tu contigo o nome de Jesus o Salvador. Esse nome dá conforto, seja no lugar que for, nome bom, doce a fé, a esperança do porvir, nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Este nome leva sempre para bem te socorrer. Ele é arma ao teu alcance quando o mal te aparecer. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Oh, que nome tão precioso,
gozo traz ao coração. Sendo por Jesus aceito, tu terás o seu perdão. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Santo nome adorável, em Jesus o amado teu. Rei dos reis, Senhor eterno, tu clamarás do céu. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Glória a Deus, nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Graças a Deus, irmã Janete, seja bem-vinda, Deus abençoe tua vida, receba a paz do Senhor. Irmã Gil, obrigado por ter cutucado a Janete aí, tá? Janete já estava perdendo o trem, mas aí irmã Gil deu aquela forcinha e ela já está conosco. Que bom, que bênção. Deus abençoe grandemente. A gente brinca, né? Mas é sempre uma honra ter os irmãos conosco. Irmã Lúcia, irmão Sebastião, hoje eu passei o dia, eu e a irmã Cláudia está aqui do meu lado também, só que está com gripe. A irmã Cláudia está com gripe, precisamos, né, além de cuidar, orarmos para que o Senhor tire essa gripe e mande para bem longe, né? Então, está aqui sossegadinha, deitada, nos ajudando aqui, mas está gripada. E hoje eu passei o dia com o meu sobrinho Israel, né? Israel chegou da Bahia na segunda-feira à tarde. Quando ele botou o pezinho dele para dentro de casa, eu liguei para ele. Israel já está em casa e falou: acabei de chegar, tio. Aí eu falei: eu vou falar com você mais tarde, deixa você descansar. Ele falou: não, já fala logo que... Aí foi comigo lá em Osasco buscar uma peça para o carro. Quando a gente chega lá em Osasco, o camarada falou assim: não, te anunciaram errado, a peça que eu tenho aqui é outra, não é a peça que você precisa. A peça que você precisa você vai encontrar só lá na Barra Funda. Aí Raelzinho tocou comigo lá para Barra Funda. Lá para Barra Funda, compramos a peça do carro, trouxemos. Aí entregamos na mão do mecânico, ele levantou o carro, olhou e falou: não é essa peça. É muito parecida, mas não é essa. É uma outra peça. E aí ele ficou de ir lá na Barra Funda devolver a peça que eu comprei e ver se encontra a outra que eu preciso. E se não encontrar, ainda vai dar um chabuzinho para poder receber de volta. Mas é isso, né? Aí passou o dia inteiro conosco aqui, almoçamos junto, pescamos aqui na nossa lagoa. Raelzinho pegou um peixinho, eu peguei um peixinho, irmã Cláudia pegou um peixinho. Hoje o Papai do Céu mandou um peixinho para cada um. Então, foi bênção. Vamos continuar adorando ao Senhor. Eu estava esperando a nossa irmã Helena entrar também aí hoje, irmã Helena, irmão João. E o irmão Anderson está fazendo aniversário hoje. Então é bem provável que eles não entrem, porque o irmão Anderson hoje está fazendo aniversário, ficando mais velho. Mas nós vamos estar orando por ele, mesmo
sem eles poderem entrar. Vamos adorar o Senhor? 525 da harpa. 525 da harpa. Vencendo, vem Jesus. Glória a Deus. Vencendo, vem Jesus. Mas essa família, né, é bênção. É bênção. Ezequiel, meu cunhado, já tinha feito uma correria para mim na segunda-feira, né? Fez uma correria na segunda-feira, foi atrás da mesma peça, procura daqui, procura de lá, não deu certo. A gente já está procurando essa peça desde a semana passada. Se não encontrar aqui, eu vou lá para Neves Paulista procurar lá, tio. Eu vou lá em Neves Paulista, São José do Rio Preto, porque do lado lá que não é possível, né? Vamos adorar ao Senhor, vencendo, vem Jesus. Já refugia a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos desse mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda, mas se mostram cada vez. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor já demonstrou. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Eis que em glória refugente sobre as nuvens descerá, e as nações, os reis da terra com poder governará. Sim, em paz e santidade toda a terra regerá. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. E por fim entronizado, as nações irá julgar. Todos grandes e pequenos o juiz hão de encarar. E os remidos triunfantes lá no céu irão cantar. Venceu o Rei Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Vencendo, vem Jesus. Vencendo, vem Jesus. Glória a Deus. Vencendo, vem Jesus. Ele nunca perdeu batalha. Não existe problema difícil para Deus. Não existe nada impossível para Deus. Jesus, ele vem vencendo todos os dias. Todos os dias ele vem vencendo e ele vem nos trazendo vitória, né? E em Cristo nós somos mais do que vencedores. Mais do que vencedores por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, graças a Deus, irmãos. Graças a Deus por essa fé, por essa confiança. Deus está conosco, né? Deus está conosco. E aí,
os problemas que vão aparecendo, né, vão sendo resolvidos no tempo que precisa ser resolvido, né? Às vezes a gente acredita que vai ser também no nosso tempo e às vezes não é do nosso tempo, só Deus sabe por quê, né? Às vezes falta um pouco mais de oração, né? Falta um pouco mais de joelho no chão, falta um pouco mais de jejum, falta um pouco mais de choro, né? Às vezes falta um pouco mais de tudo, né? E aí nós ficamos esperando na misericórdia de Deus. Deus é misericordioso, é bondoso, é amoroso, é justiça, é poderoso. Deus é tudo, né? Tudo. Mas, né? Precisamos aí fazer também a nossa parte. E às vezes entendemos que precisamos fazer a nossa parte, mas não fazemos, né? Então, não temos. Se tivermos que reclamar, vai ser de nós mesmos, né? As nossas reclamações, as nossas lamentações, vai ser sempre por aquilo que nós deixamos de fazer, né? Mas Deus sempre aí disposto a nos abençoar. Quero te convidar para cantar um outro louvor, e depois nós iremos para a palavra, o 509, né, da harpa, Ao Passar o Jordão. Esse louvor que a gente canta todas as vezes que alguém desce as águas, né? Todas as vezes que a gente vê alguém descendo as águas, que a gente participa de um batismo, geralmente esse louvor aparece, esse louvor é cantado. Depois ele some, dá aquela sumida, né? Mas vamos louvar o Senhor hoje com esse louvor, 509 da harpa. Quando o Jordão passarmos unidos e entrarmos no céu, veremos lá, como areia da praia, os remidos. Oh, que gloriosa vista será! Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, e gozo sentirá todo salvo, pois verá. Sim, tantos como a areia da praia. Quando virmos os salvos do mundo, que a morte jamais alcançará, se saudarem com gozo profundo, oh, que gloriosa vista será! Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, e gozo sentirá todo salvo, pois verá. Sim, tantos como a areia da praia, lá da margem do rio da vida, onde paz e justiça haverá, nós veremos a terra prometida. Oh, que gloriosa vista será! Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, e gozo sentirá todo salvo, pois verá. Sim, tantos como a areia da praia. Quando Cristo Jesus contemplar-nos, coroado no céu como está, e prostrado aos seus pés adorarmos,
Oh, que gloriosa vista será, tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá todo salvo, pois verá. Sim, tantos como a areia da praia. Glória a Deus. Eram tantos como a areia da praia e tantos como a areia do mar. E eu fico meditando, né? E a palavra do Senhor não mente, serão realmente tantos como a areia da praia, como a areia do mar. E a grande questão é que mesmo sendo tantos como a areia da praia, incontável, né? Como a areia do mar, ainda maior parte serão os que irão ficar de fora, né? Maior parte serão os que vão ficar de fora, né? Porque é mais fácil você abraçar aquilo que você está vendo do que abraçar aquilo que você não vê. E abraçar aquilo que você não vê é abraçar pela fé. É ter fé, acreditar, é confiar. E sempre fica, né, na nossa memória quando Abraão vai levar Moisés, quando Abraão vai levar o Isaque, né, para ser imolado, para ser morto, e ele vai oferecer o seu filho em sacrifício para Deus. Deus já havia lhe pedido o seu filho e ele sai em direção ao monte. Vai o seu moço Isaque e vai com ele mais dois moços, né, acompanhando. Mas quando chega ao pé do monte, né, ao local onde Abraão iria subir e oferecer Isaque em sacrifício a Deus, ele olha para aqueles dois moços que foi com ele e ele diz o seguinte: olha, fiquem aqui, eu e o moço, que seria o filho dele, eu e o moço iremos e tornaremos para vós. Então, Abraão sai, né, destinado àquele monte no qual Deus havia mostrado, que, se não me engano, é um monte Moriá, né? Então, Deus mostra para Abraão o monte Moriá e diz para ele: Abraão, eu quero que você vá ao monte Moriá e eu quero que você me ofereça em sacrifício o teu único filho, o teu Isaque, né? Isaque significa riso. Isaque só recebeu esse nome, né, porque quando os anjos do Senhor são enviados a Abraão para dar a notícia de que eles teriam um filho ainda na velhice, né, a esposa de Abraão, a Sara, né, a Sarai, ela riu, né? Ela estava ouvindo e ela deu risada. Por quê? Porque ela pensou consigo: como vai acontecer uma coisa dessa, sendo que eu já sou uma mulher velha? O meu marido já é um homem velho, eu já sou uma mulher velha, nós já passamos esse negócio, esse tempo de ter filho já passou para nós, não tem como que vai ser isso, né? E o anjo do Senhor repreende a Sara e diz assim: tu te riste, né? Você está dando risada, né? E o anjo do Senhor diz para ela o seguinte: por acaso existe alguma coisa impossível para Deus? Aí ela se calou. Aí ela parou de rir. Aí ela entendeu que o Deus que havia feito o mundo todo, que o Deus que havia feito todas as coisas, que o Deus que havia feito os céus e terra, o Deus que havia feito o sol, as estrelas e tudo, para ele não tem impossível. Ele faz o que ele quiser fazer. Ele faz o que ele quiser fazer.
Então, se ele quisesse dar um filho para Sara e para Abraão, ainda na velhice, ele iria dar. E ele já estava prometendo que iria dar, né? Então, amados, eu me lembro dessa passagem sempre, né? Porque Abraão, quando chega ao pé do monte Moriá, ele olha para os dois moços que estão acompanhando e ele diz assim: fica aqui, eu e o moço, ou seja, eu e Isaac, ou eu e o meu filho, nós iremos subir o monte Moriá, nós iremos sacrificar ao Deus de Israel e depois nós tornaremos para vós. Ele não fala, eu vou voltar para vocês. Ele diz, nós tornaremos. Existe uma fé em Abraão tão grande, né, de que Deus vai dar um jeito. Deus vai dar um jeito. E Abraão foi, né? Ele foi e subiu ao monte. Ele chegou, né, a ponto de preparar o altar. Ele chegou ao ponto de amarrar, né, as mãos, os pés de Isaac. Ele chegou ao ponto de deitar Isaac sobre, né, o altar, né, e ele chegou ao ponto de levantar o cutelo, né, para imolar o seu filho, para matar, para sacrificar o seu filho. Mas quando ele levantou o cutelo, antes dele descer o cutelo, Deus falou com ele, Abraão, e ele olhou para o céu. Abraão, não faças tal, porque agora eu vejo que realmente você me ama, que realmente você me serve. Agora eu vejo em ti um amor, né, tremendo por mim, né, uma obediência, uma fé inigualável. Não faças tal, né? Eis aqui, eu já preparei o cordeiro para o holocausto. E quando Abraão olha para o lado, ele vê ali, né, amarrado entre as pedras, um cordeiro. Um cordeiro. E Abraão, então, pega Isaac, desamarra Isaac, eles vão lá, pega o cordeiro, amarra o cordeiro, coloca sobre o altar e oferece o sacrifício a Deus, conforme Abraão havia dito aos moços. Então, depois de oferecer o sacrifício a Deus daquele monte, no Monte Moriá, onde, né, houve toda essa bênção, né, toda essa maravilha, Abraão volta, desce do Monte Moriá, ele e o filho dele, conforme ele havia dito para os moços, fica aqui, nós iremos e voltaremos para vós. Né? Então, é tremenda a palavra do Senhor, é tremenda, né? Deus pode todas as coisas, não existe nada impossível para Deus. Irmão Alceu, seja bem-vindo, meu irmão, receba a paz do Senhor, deixa a paz do Senhor aí para Ivone, para Sandra, né? Deixa a paz do Senhor aí para a família toda, um abração. A gente demora para se encontrar, demora para se ver, né? Mas graças a Deus a gente está sempre nos falando através dessa live aqui, né? Sempre cumprimentando, sempre orando um pelo outro, e isso é gratificante. Mas eu quero te convidar para ler um pouquinho da palavra do Senhor e a gente comentar um pouquinho. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5, e versículo de número 17. A gente vai ler, né, e comentar um pouquinho a respeito dessa palavra. Os apóstolos são milagrosamente tirados da prisão e dão testemunho perante o Sinédrio, né? E aí existe ali, a Bíblia faz questão de relatar o conselho, né? Conselho de Gamaliel. O conselho de Gamaliel, né, foi para os sacerdotes ali daquela época, né? Foi para as pessoas ali que tinham o poder, a autoridade naquela época, né? E que conselho, hein? E que conselho. Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor.
E levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos sacerdotes, né? Eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja. Então, nós vamos, né, observando aqui, eu gostaria muito de falar sobre isso com os irmãos, né? A inveja, o poder, né, destruidor da inveja. O poder destruidor da inveja. A inveja, ela é um mal terrível, né? Porque já no início do mundo, quando Deus coloca ali Adão, Eva e coloca, né, depois posteriormente nasceu ali Caim, nasceu Abel, né? Todos os filhos de Adão nasceram ali. A gente vê o primeiro homicídio onde Caim mata o seu irmão Abel por causa da inveja, Então, irmão Bispo Luiz, né? Obrigado por estar conosco, seja bem-vindo, receba a paz do Senhor. Dê um abraço nessa família maravilhosa aí, essa família linda, né? E uma boa parte da família aí que hoje, se eu encontrar na rua, já não reconheço mais, né? Porque quando eu conheci as meninas aí, Andréia, Cíntia, eram todas pequenininhas e hoje, né, já estão aí, né, casadas praticamente, eu acho que já estão casadas, já têm filhos, então já não conheço mais na rua, mas que não sai da nossa memória, não sai da nossa mente, né? E se não sai da nossa mente, não sai também das nossas orações, né? Então, amados, a Bíblia vai dizer para nós, né, que levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja. E por causa da inveja, né, eles vão tentar destruir os discípulos do Senhor, né? A Bíblia não está falando para a gente que era raiva, que era ódio, que era isso, não. A Bíblia está dizendo que era inveja, né? Então, nós precisamos cuidar da nossa vida de uma forma a termos o cuidado de não sentirmos esse mal, né? Esse sentimento ruim de inveja por causa de ninguém. Nós, como servos do Senhor, conhecedores da palavra, não deixarmos que esse mal invada a nossa vida. Que nós não venhamos a sermos invejosos, né? Nós venhamos a agradecer ao Senhor. Se o outro cresce, glória a Deus, né? Se o outro compra alguma coisa, glória a Deus. Se o outro tem um carro melhor, glória a Deus. Se o outro foi promovido, glória a Deus. Deus sabe de todas as coisas e da necessidade do outro também, né? Mas aqui, por causa da inveja, a Bíblia vai dizer para nós no versículo 18, lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão, né? Na prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse: Ide apresentar-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. E ouvindo eles isto, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o conselho e a todos os anciões dos filhos de Israel e enviaram ao cárcere para que de lá os trouxessem. Mas, tendo lá ido, os servidores não os acharam na prisão e, voltando-lhes, anunciaram, dizendo: olha o que eles disseram, irmãos. Achamos realmente o cárcere fechado. Achamos realmente o cárcere fechado,
com toda a segurança. E os guardas que estavam fora, diante das portas. Mas, quando abrimos, ninguém achamos lá dentro. Olha que coisa maravilhosa. Se de um lado haviam sacerdotes invejosos, se de um lado havia alguém querendo matar, querendo destruir, querendo prender, e eles, posteriormente, eles fizeram ali um conselho, eles se reuniram nesse conselho, porque a intenção deles era fazer aos discípulos um mal maior ainda. Era fazer um mal maior ainda. Na cabecinha desses sacerdotes, os discípulos estavam presos, estavam lá na prisão. Na cabecinha deles, agora nós vamos reunir aqui um conselho e deliberar o que a gente vai fazer com eles. Se vai manter na prisão, se vai apedrejar, se vai matar, se vai expulsar daqui. O que nós iremos fazer com eles? Nós vamos deliberar agora nessa reunião, Só que eles se reuniram para deliberar o que iriam fazer, para discutirem o que iriam fazer com os discípulos, E ali eles deram uma ordem aos guardas para que fossem lá, tirassem os discípulos da prisão e trouxessem os discípulos e colocassem no meio deles, para que ali eles pudessem prosseguir com o julgamento. Mas a palavra do Senhor vai dizer para nós que o anjo do Senhor foi até a prisão, onde os discípulos estavam aprisionados. O anjo do Senhor entrou, o anjo do Senhor abriu a porta do cárcere, o anjo do Senhor tirou todos os discípulos de lá, levou-os até a rua e deu uma ordem para eles: olha, agora vocês vão lá, e vocês vão pregar o evangelho. Agora vocês vão e vocês irão falar o que aconteceu, todas as maravilhas que aconteceram com vocês, vocês vão pregar, vocês vão ensinar, vocês vão falar, E aí a Bíblia vai dizer para nós que quando chega ali os guardas para retirar os discípulos, aí eles vêm com essa notícia, eles voltam com essa notícia para os sacerdotes: olha, nós fomos lá como vocês pediram, nós fomos até lá e nós encontramos os guardas do lado de fora, guardando a prisão, ou seja, guardando para que os discípulos não fugissem. Os guardas estavam lá, estavam apostos. Nós encontramos a prisão estava fechada, estava selada, mas não tinha ninguém lá dentro. E aí bate o temor. Como é que pode ser isso? E aí os que estão ali ouvindo e aqueles guardas que foram até lá, agora bate o temor. Como é que pode ser esse negócio? Como é que alguém pode sumir assim? Não é uma pessoa só que sumiu. Eram os discípulos do Senhor, que já não estavam mais na prisão. Como é que pode sumir? Como é que pode acontecer uma coisa dessa? Como é que pode? A gente acabou de falar que para Deus não existe impossível. Para aqueles homens era impossível que os discípulos tivessem saído da prisão. Para aqueles homens era impossível que os discípulos estivessem fora da prisão, que a prisão estivesse fechada e que os guardas não tivessem visto nada. Como é que sai esse monte de homem da prisão, a prisão continua fechada, os guardas não viram nada? Mas é porque para Deus não existe impossível. Para Deus não existe impossível. Eu preciso repetir isso 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Talvez não para você, talvez para mim. Talvez eu preciso entender que para Deus não existe impossível, porque às vezes nós olhamos para a situação da nossa vida, nós olhamos ao redor, nós vemos o que está acontecendo e a gente diz: e agora, Senhor? Não tem mais jeito. Eu olho às vezes a situação e eu digo: eu não vejo jeito. Eu só vejo um escape. Eu só vejo, irmãos,
Se eu vejo um escape às vezes, Deus vê muito além, muito além. E se eu não vejo escape nenhum, eu tenho que olhar para a palavra de Deus, eu tenho que olhar para os anjos do Senhor, dando notícia para Sara e dizendo: olha, por que você está rindo? Existe por acaso alguma coisa impossível para Deus? Eu preciso entender que para Deus não existe impossível. Talvez os sacerdotes não entenderam, talvez os guardas não entenderam, talvez nenhum deles pudessem entender, mas os discípulos entenderam. E nós também precisamos entender por quê? Porque servimos o mesmo Deus dos discípulos. O mesmo Deus dos discípulos é o Deus que nós servimos, né? É o Deus que criou os céus, a terra, o mar, as estrelas, o sol, a lua, que fez as grandes baleias. Enfim, é o Deus que criou todas as coisas e para ele não existe impossível. Não existe impossível. Eu vou já pular direto, para o conselho de Gamaliel, porque ali, irmãos, eles vão reunir os discípulos ali e eles vão falar o seguinte, porque alguém chega lá e dizendo: olha, nós encontramos os discípulos, pregando o evangelho. Nós encontramos os discípulos reunidos, lá no templo, pregando o evangelho, falando de Cristo. E aí, quando eles se reúnem ali diante daqueles sacerdotes, eles vão dizer assim: olha, mas nós não mandamos, nós não ordenamos vocês que não fizessem isso, que não pregassem, que não anunciassem. E eles queriam fazer alguma coisa a mais, mas eles tinham medo do povo. Aí eles vão tentar apertar os discípulos, eles vão tentar espremer os discípulos para coagir os discípulos a pararem de falar no nome de Jesus. Eles não querem que os discípulos falem no nome de Jesus, E aí o que acontece? Deixa eu encontrar aqui o versículo. Só um minutinho. O versículo 33. Ouvindo eles isso, se enfureciam e deliberavam matá-los. Mas levantando-se no conselho um certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levasse os discípulos lá para fora. Levaram os discípulos lá para fora. Então Gamaliel vai olhar para aqueles homens e dizer o seguinte: olha, e disse-lhes: varões israelitas, acautelai-vos, ou seja, olha, tenha paciência, vai com calma nesse negócio aí. Acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer esses homens. Porque antes desses dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém, e a este se ajuntou um número de 400 homens, o qual foi morto, e todos os que deram ouvidos foram dispersados, e reduzidos a nada. Depois de Teudas, depois desse, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si. Mas também esse pereceu, e todos que lhe deram ouvidos foram dispersos. E agora digo-vos: dai de mão a esses homens e deixai-os, porque se esse conselho ou esta obra é de homens, se desfará. Mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça seres também achados combatendo contra Deus. Então, essa é o conselho de Gamaliel, Se vocês forem repreender esses homens, se vocês forem impedir, se for de Deus, meu querido, não vai adiantar vocês fazer nada contra eles, e vocês vão se achar lutando contra Deus, E concordaram com ele, e chamando os apóstolos e tendo-os açoitado, mandaram que não falassem no nome de Jesus e os deixaram ir.
Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer, afronta pelo nome de Jesus. E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Então, esse foi o conselho de Gamaliel. Olha, vai devagar, não vamos matar ninguém, vamos soltar esses homens, porque a gente já viu isso acontecer. Já aconteceu com Teudas, mas Teudas morreu, os 400 homens com ele se dispersaram, não virou nada. Isso aconteceu com Judas, o Galileu também veio, que levou uma multidão perante si, mas Judas morreu também, e não virou nada, esses homens se dispersaram, Agora se levantou aí esses discípulos de Jesus, falando no nome de Jesus, Se isso for de Deus, ninguém vai parar, ninguém, não vai adiantar matar eles, vocês não vão conseguir, se for de Deus, vocês vão se achar na qualidade de estarem lutando contra Deus, Então, aí a Bíblia vai dizer para nós que eles ainda bateram nos discípulos, deram uma surra e deram a ordem, não pregue nesse nome. E eles saíram dali, foram direto para o templo pregar, ainda se sentiram alegres, porque apanharam pelo nome de Jesus. Queridão, a pergunta é, porque a grande questão é, se for de Deus, vai continuar. Se não for de Deus, vai parar. E nós estamos falando do nome de Jesus aqui hoje, sabe por quê? Porque aqueles homens não foram parados pelos sacerdotes. Eles continuaram pregando, eles continuaram falando. Muita gente foi se achegando, muita gente foi acreditando, foi crendo, Os discípulos morreram, todos eles morreram, mas ninguém se dispersou. A obra não acabou, o evangelho não foi exterminado. Ainda hoje se fala no nome de Jesus. Milhares e milhares de pessoas estão falando no nome de Jesus. Nós hoje aqui estamos pregando e falando no nome de Jesus. Sabe por quê? Porque em resposta àquilo que Galileu havia dito, aquilo que Gamaliel havia dito, em resposta àquilo que ele havia dito, se for de Deus, a resposta é de Deus, é de Deus. Tanto é de Deus que todos os discípulos morreram, e todos os discípulos que os discípulos fizeram morreram, e esses discípulos fizeram outros discípulos que também morreram, e nós um dia também iremos morrer, mas a palavra de Deus vai continuar viva. A palavra de Deus vai continuar sendo pregada, nós iremos passar, mas a palavra de Deus não passa, ela não passará, ela vai continuar sendo pregada, ela vai continuar sendo anunciada, alguém vai anunciar, vai falar sobre o amor de Deus, vai falar sobre, olha, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu único filho para morrer morte de cruz, mas ressuscitou ao terceiro dia para trazer salvação a todos aqueles que crerem no nome do Filho unigênito de Deus, Jesus Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, já morreu muita gente, mas a palavra de Deus não morreu. Um dia iremos morrer, mas a palavra de Deus vai permanecer. Sabe por quê? Porque Gamaliel já havia dito, olha, se for de Deus, ninguém vai destruir. Ninguém vai destruir. Prende pastor, prende bispo, prende diácono, prende presbítero, mata um, mata outro, prende outro, escandaliza um daqui, outro dali, é escândalo batendo na porta de um, batendo de outro, é o inferno se levantando, tentando parar. Ninguém para, irmãos. Ninguém para a palavra de Deus. Ninguém para, E tenho alegria, me sinto eufórico ao falar dessa forma, Nem poderia por causa da cirurgia na boca, mas, amados, é tão gostoso, é tão prazeroso, é tão maravilhoso saber, que a palavra de Deus, ela subsiste eternamente. É tão gostoso poder compartilhar com você
que o meu coração ele se alegra e eu não consigo me conter diante da palavra desse Deus maravilhoso. Então, guarde essa palavra no teu coração. Muito obrigado por ter ficado conosco até esse momento. Quem quiser ouvir a palavra do início ao fim, os louvores, ou seja, quem quiser assistir, né, esse culto live pelo YouTube, tá? É só entrar lá na página do pastor Roberto, tá? Nós temos no YouTube. No YouTube você vai assistir na íntegra ali na televisão, né? Dá para você assistir na televisão. Aí você bota lá naquela telona de 50 polegadas que você tem na sua casa, fica uma maravilha, né? E se você puder nos ajudar aí anunciando, anuncie, né, essa live do Facebook, e já anuncia também que nós estamos no YouTube também, tá? Temos essa live no YouTube. Entra lá, compartilha também com outras pessoas, né? Deixa lá um like lá, um positivo, tá bom? Porque isso é bom, né? Isso faz com que a palavra seja levada a outras pessoas através do próprio YouTube, né? Através do próprio YouTube a palavra vai sendo semeada, tá bom? Brigadão, amados. Desculpa alguma coisa aí. Eu sei que a dicção não está 100% porque está faltando aqui os jogadores de frente, né? A comissão de frente está faltando alguns, mas estamos aí na luta, tá bom? Pai querido, obrigado, Senhor, por esse instante tão maravilhoso, que o Senhor possa abençoar a vida dos seus servos e servas, derramar a tua graça, a tua bênção, abençoar a vida do Anderson, Senhor, que fez aniversário hoje. Senhor, que o Senhor possa dar de presente, Senhor, ao teu servo, algo que ele espera, Senhor, há algum tempo da parte do Senhor, e que muitas vezes chega a ser um impedimento para que ele sirva com mais fidelidade, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Nós pedimos ao Senhor que abençoe a vida dele grandemente, abençoe a vida de todo o teu povo, aqueles que estão enfermos, que o Senhor possa abençoar, curar, abençoe a vida do teu servo, pastor Marcos, irmã Valéria, que perderam aí a sua prima, o seu ente querido, mas, Senhor, que o teu Espírito Santo possa trazer consolação. Abençoa a Edna, minha prima, que precisa da tua graça, da tua bênção. Abençoa a Isabel, que recebeu uma notícia que é uma bomba sobre a cabeça dela, mas o Senhor pode todas as coisas. O Senhor pode todas as coisas. Nós pedimos ao Senhor a tua bênção, a tua graça, que o Senhor possa conceder ao teu povo uma semana abençoadíssima e uma excelente noite na tua presença, Pai. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? E amém, Jesus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Amém, amados? Se Deus nos der graça até semana que vem, até terça-feira, se alguma coisa acontecer e não for possível, eu aviso os irmãos, tá bom? Mas obrigado por estar conosco até agora. Que Deus vos abençoe. Até terça-feira, semana que vem, se Deus assim nos permitir. Fiquem com Deus.